Olá, eu sou Abel Ferotti, este é o GBA Money, o seu programa semanal que fala sobre dinheiro aqui nos Estados Unidos. No primeiro programa de 2021, eu vou falar para vocês sobre um assunto importante, que são as perspectivas econômicas do novo governo, sobre a administração dos democratas aqui nos Estados Unidos. Várias coisas aconteceram desde que eu saí de férias, né? O meu último programa foi no início de dezembro, tirei férias, fui ao Brasil, então tenho como compartilhar com vocês bastante novidades em relação ao que aconteceu aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, até porque fiquei 3 meses no Brasil, interagi, viajei, falei com muitas pessoas e pude, no Brasil, perceber a temperatura de como as coisas estão acontecendo lá também. No que diz respeito à pandemia do coronavírus, nós já temos mais de 45 milhões de pessoas vacinadas no mundo, que é uma notícia muito positiva. Inclusive o Brasil começa também o seu plano de vacinação, o que gera esperança para que a gente consiga superar essa pandemia de uma vez por todas. Pelo menos essa é a expectativa, e a gente torce e incentiva que as pessoas se vacinem. Quando estiver disponível para as pessoas dos Estados Unidos, aqui, que já começou, para vocês terem ideia, os Estados Unidos hoje tem cerca de 16 milhões de pessoas já vacinadas até hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e no mundo 45 milhões. Os Estados Unidos lidera o país líder de vacinados, seguido por China, União Europeia, né, que são vários países, e a Grã-Bretanha. A Argentina também já começou, o Brasil, enfim. Hoje nós estamos tendo uma média de 2,5 milhões de pessoas vacinadas por dia em todo o mundo. Com a entrada dos outros países, como por exemplo o Brasil, a expectativa é que esse número aumente significativamente, a gente tem aí um percentual muito grande de pessoas vacinadas. Também tem um número que Israel já vacinou mais de 25% de toda a sua população. É um país pequeno, né? E o esforço de vacinação tem sido muito grande naquele país, o que também gera uma expectativa, uma esperança muito boa. No que diz respeito aos Estados Unidos, nós tivemos aquele episódio muito infeliz da invasão do Capitólio, do Congresso americano. Um fato muito triste para a democracia americana e muito grave, que gerou várias reações, e algumas até abusivas do meu ponto de vista, como por exemplo a censura do presidente Donald Trump de algumas redes sociais, entre elas o Twitter, o Facebook e o Instagram. Houve uma reação muito exacerbada, porque essa invasão de certa forma mexeu com o brio do americano. A última vez que o Capitólio, que o Congresso americano, que representa o povo, a casa do povo, a casa da democracia americana, foi no ano de 1817, invasão pelo Império Britânico. Né? Então, quer dizer, tem muito tempo que os Estados Unidos não sofrem uma afronta desse tipo internamente. Então o país está dividido. Nós temos aí mais de 70 milhões de apoiadores do Donald Trump e temos também um contingente muito grande de apoiadores do Joe Biden e dos democratas. Então a gente tem que ver o que vai acontecer. Um outro fato também que aconteceu, relevante para a gente discutir, em relação à eleição na Geórgia. A Geórgia elegeu mais 2 senadores democratas e com isso a gente vai ter um governo aqui nos Estados Unidos com maioria presidente democrata, controle da Câmara, que já era democrata, e do Senado. Eu particularmente não era algo que a gente desejava, haja vista que quando há um equilíbrio entre os poderes, né, quando há uma divisão, para a democracia acaba vencendo. Quando você tem um controle absoluto de todas as esferas de poder, algumas pautas que não necessariamente vão ser de preferência, né, ou vão ser aprovadas por maioria da população, haja vista o controle, ou um governo forte, por exemplo, democrata, com uma linha muitas vezes mais intervencionista, de participação do Estado, mais forte na economia, pode passar, e isso de certa forma pode desagradar alguns setores da sociedade. Então eu particularmente ficaria mais confortável se o Senado fosse republicano. Mas por outro lado, eu acredito, deixo bem claro, olhando no seu olho, acredito nas instituições desse país. Tá? A democracia americana é a maior do mundo, não em termos de eleição, porque o voto aqui é até facultativo, não é compulsório como no Brasil, que as pessoas são obrigadas a votar. Mas aqui, pelo tempo de democracia que o país tem, e um processo sempre muito bem desenvolvido nesse país, a gente acredita sim que é um país exemplo. E eu, Abel, acredito nas instituições dos Estados Unidos. Por isso que não me preocupo, mesmo sabendo que teremos um governo democrata,
que a pauta econômica todos sabem que tem um viés maior de intervenção, né? Aumento do salário mínimo que o Joe Biden já anunciou que vai fazer, aumento de impostos para as faixas mais elevadas de ganho, né? Os indivíduos que ganham mais de 400 mil dólares aqui nos Estados Unidos vai ter um aumento de imposto que o Biden vai implantar, pelo menos é o plano dele. Tudo aquilo que o Trump fez, o Biden já no início do governo anunciou que vai reverter. No que diz respeito à questão do clima, no que diz respeito à agenda. Você vê que são realmente antagônicos as duas visões. A divisão não é boa para nenhum país, nem para o Brasil, nem para os Estados Unidos. É importante buscar o equilíbrio, mas uma coisa é certa, e que ficou claro aqui nesse país, as instituições são fortes. Eu acredito nas instituições, eu não acredito no ser humano. Tá? Independente da minha preferência pessoal, eu não acho que um presidente ou uma pessoa só é capaz de transformar uma sociedade. Eu acredito que as instituições, sim, são fortes, até porque, mesmo que as pessoas não sejam, que são falíveis, o ser humano é falível. Se for para me endeusar, para me seguir, eu vou seguir somente uma pessoa, Jesus Cristo. Eu sou cristão, Jesus Cristo foi o próprio Deus encarnado aqui na Terra. Ele eu vou endeusar, ele eu vou seguir, sem discutir. Mas eu tenho visto muitas vezes pessoas seguindo lá os seus líderes, seja quem for, de forma muitas vezes não crítica, aceitando tudo aquilo que aquele líder fez. E aí eu dou exemplo. O Donald Trump, por exemplo, foi um ótimo presidente. Do ponto de vista econômico, fez um bom governo. Mas infelizmente esse incidente que ocorreu da invasão do Congresso manchou a reputação dele e o próprio governo. Infelizmente. Apesar de que ele tem, como eu friso novamente, uma grande legião de seguidores. Mas ele, como presidente, representa a instituição, que é esse país maravilhoso que é os Estados Unidos, ele talvez poderia ter tido um pouco mais de cautela e não gerado aquela situação para ter invadido o Capitólio, né? É lógico que tem pessoas que vão dizer que a culpa é dele, eu não estou atribuindo culpa a ninguém, nem é o meu papel. Mas eu acho que sim, tanto o Donald Trump como o presidente Bolsonaro, em certas vezes, comete erros. E por que não? E mesmo que você é um apoiador dele, você deve sim informar e muitas vezes apontar o erro que aquela pessoa faz. Todo ser humano é passivo de erro. Todo ser humano é imperfeito. Pode errar, pode cair em tentação, pode cometer equívocos. Por que não? O único ser perfeito é Jesus Cristo, que é o Deus encarnado na Terra. Esse sim eu sigo. Então quando eu falo, fulano, ciclano, eu tenho uma linha. Meu pensamento é de direita. Eu acredito numa política econômica mais liberal, no laissez-faire, no livre mercado. Eu acredito nessas ideias. Mas eu jamais vou ser, como diz um fiel de carteirinha de um determinado líder, A, B ou C ou D. Não. Eu procuro ter a minha certa independência, a minha visão, calcado na minha análise. Eu vejo todo um cenário para criar um juízo de valor sobre as situações. É lógico que a briga é muito grande, né? É lógico que existe influência da grande mídia, é lógico que existe influência das redes sociais, é lógico que é uma briga muitas vezes até ideológica, mas a gente tem que estar atento, a gente tem que estar vigilantes para buscar coerência e sempre acreditar nas instituições. Eu acredito que quando as instituições são fortes, a democracia vigora, a democracia floresce. A maior ameaça à democracia é a fraqueza das instituições. Se você tem um país onde as instituições são fracas, a democracia é fraca. Se você tem um país onde as instituições são fortes, você tem um país forte. Então o que a gente tem que fazer quanto cidadãos é sempre estimular e buscar construir instituições fortes, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. É lógico que o ser humano ele é falível, o ser humano é imperfeito, e você pode ter pessoas ruins dentro de boas instituições. Mas é aí que tá, quando uma instituição é forte, ela expurga essas pessoas ruins e ficam as pessoas boas, com bons princípios, para fazer com que as coisas melhores gradativamente, de uma maneira fair, justa, pensando no bem coletivo e não só no bem individual. Bem, essas são as dicas dessa semana e até o próximo vídeo. Como sempre digo, vamos em frente!